Vamos ver como preparar uma proposta de serviço, né, a ser apresentada para o nosso potencial cliente e também como preparar a reunião mesmo da apresentação, né, quais são os pontos em que focar. Então, primeiramente, a gente precisa preparar a nossa proposta. Vamos lá. Nossa proposta, a gente sugere, o ponto-chave é preparar uma proposta que, mais do que pautada no produto e no serviço que a gente vende, mas pautada no como esse produto, como esse serviço resolve o problema do nosso cliente. Então, primeiramente, obviamente, eu fiz, para chegar até esse ponto, fiz um estudo do problema, aquela dor do cliente, né, que a gente resolve, né, usando o conceito de afirmação do herói, que basicamente diz que o nosso cliente ele não se importa com o nosso produto ou com o nosso serviço, ele tem um problema para resolver, e para resolver esse problema ele está disposto a usar o nosso produto ou nosso serviço. Então, é nesse lugar que a gente tem que sempre ficar, sem, tentando ouvir sempre mais do que falar e tentando sempre fazer uma apresentação apresentar o produto como solução a um problema, tá? Então, outra coisa importante é apresentar como uma parceria. Então, já logo na nossa capa da apresentação a gente coloca a logo da nossa marca e a logo da marca do cliente. Também a gente sugere usar arquivos interativos de cloud, ou seja, não criar PowerPoint, não criar arquivos de Word, mas trabalhar, por exemplo, como nesse caso, no Google Drive. Assim a gente envia depois para o nosso cliente somente um link, não vai mandar nenhum tipo de anexo. Isso tem duas vantagens. Primeiro, que a gente não vai encher as caixas de e-mail com vários arquivos. E segundo, porque esse arquivo fica ativo, a gente não vai mandar, se tiver alguma alteração depois, não precisa enviar outras versões, a gente simplesmente vai mudar, alterar o conteúdo dessa proposta e, obviamente, mantendo o mesmo link. No caso do Google Drive, depois que a gente enviar esse link, né, simplesmente a gente vai aqui em compartilhar e a gente entra aqui em avançado, qualquer pessoa, né, que poderia comentar, tá? Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Na hora de enviar essa proposta para o nosso cliente, ele tem a possibilidade de entrar aqui, olhar as coisas, depois a gente apresenta, verão, isso aqui eu fiquei com dúvida, vai com o botão direito e deixa um comentário. Então, a gente recebe logo que o nosso cliente colocar esse comentário, a gente vai receber a notificação, pode responder já aqui na mesma apresentação, pode fazer alteração, caso seja solicitada uma alteração, e o ponto é que tudo é registrado, o link vai ficar o mesmo, então essa proposta vai meio que ser, ou essa apresentação vai ser desenvolvida junto com o cliente, tá? Então vamos voltar. A primeira parte de apresentação, depois da capa, vai falar algumas coisas a respeito da empresa, né? A estrutura da empresa, os clientes, as verticais em que a empresa trabalha, e você pode até acrescentar outras coisas que você pode pegar da sua apresentação institucional. No entanto, o que é importante é deixar essas informações aqui, mas não focar muito nesse lugar na hora de apresentar a proposta comercial. Essas são informações que vão ficar na apresentação, então o seu cliente vai ter a possibilidade de olhar a cada momento, quando ele quiser, e obviamente vai poder entrar no seu site e tudo mais, mas o ponto é a gente tem que focar na nossa apresentação, volta a falar, no como a gente resolve o problema do cliente, né? E tentando passar não muitas informações, poucas informações, informações assertivas e válidas. Então, depois da primeira parte, a gente entra na parte de análise, né? A parte de análise já vai, que seria a primeira parte realmente de conteúdo que a gente apresenta na nossa apresentação e mostra como a gente fez um diagnóstico do nosso cliente. A gente sugere fazer esse tipo de diagnóstico, de pegar as informações por meio de um formulário de perguntas, né? Porque através dessas perguntas-chave a gente consegue entender a situação do nosso cliente, o objetivo dele e é realmente onde é que ele vai e como a gente vai ajudá-lo para chegar à situação atual até o objetivo onde ele quer chegar, né, lidando com os desafios. Então, a partir desse formulário que a gente envia, com essas informações que a gente coleta, a gente extrai as mais importantes, que são o objetivo, que a gente coloca aqui, os desafios para chegar a esse objetivo e os diferenciais da empresa, lembrando que para você quanto para o seu potencial cliente, é bom estabelecer que os diferenciais são sempre
pautados em como eles resolvem o problema do cliente, ou seja, se você está falando do seu cliente, como o diferencial do seu cliente resolve o problema do cliente do seu cliente. E aí os problemas dificultadores. Obviamente, no nosso formulário, com as informações que a gente coletou, vai ter outras informações, sei lá, de como é estruturado o time dele, se já usou a nossa solução, enfim, outras informações que vão acrescentar a nossa apresentação. Mas aqui a gente precisa dar um olhar mais focado, precisa mostrar como o diferencial está em pegar as informações-chave da nossa apresentação e focar nelas. Depois disso, a gente pode até abordar uma situação de benchmarking, né? Onde a gente coloca o cliente dele, né? Lembrando que a gente está apresentando para o seu cliente, então esse aqui seria o seu cliente, esse aqui são os concorrentes do seu cliente. Isso serve para entender, caso tenha informações disponíveis, públicas, dar uma olhada de como os concorrentes dele estão se posicionando. Por exemplo, se você esses concorrentes, seria bom que que o seu concorrente passasse na hora de digamos, a fase de qualificação, na hora do formulário. Por exemplo, se você está vendendo um software tecnológico, um ERP, um CRM, ou um serviço de gestão de TI, ver se os concorrentes do seu cliente, o seu potencial cliente, já tem algum tipo de solução dessas, né? É, isso vale para qualquer tipo de produto e serviço, a abordagem é essa. Então, isso nos ajuda também nesse mapeamento, até porque o planejamento, na fase de planejamento, é muito importante saber o que os concorrentes dos clientes estão fazendo. Então, isso ajuda também a passar essa ideia de venda consultiva, ou seja, a gente não está empurrando o produto na frente do nosso cliente, a gente está mostrando como a gente entende a situação dele, como a gente entende que o nosso produto possa ajudá-lo. A partir disso, né, depois que a gente definiu esse diagnóstico, digamos, a análise de benchmark, os desafios, objetivos, a gente define as prioridades estratégicas. E aqui que a gente coloca as prioridades estratégicas. Então, a gente está construindo uma orientação estratégica para o nosso cliente aos poucos, partindo do diagnóstico, análise dos concorrentes, vendo onde é que a gente vai focar. A nossa sugestão é na criação de um padrão de proposta é que aqui tem uma lista de várias prioridades que seriam as mais comuns, né? E aí, conforme a gente for apresentar essa proposta para o nosso potencial cliente, a gente vai tirar as que não faz sentido, né? Ou para esse caso específico, por exemplo, em vez de ficar acrescentando cada vez as prioridades estratégicas, por exemplo, no nosso caso, as prioridades poderiam ser, sei lá, configuração de CRM, geração de lead, qualificação de lead, sei lá, novo site no ar, uma série de coisas. Então, a gente pode deixar essa lista pré-pronta e quando for criar a proposta específica para o seu cliente, a gente vai tirar simplesmente as informações que não cabem naquele cenário. Por exemplo, eu coloquei na lista geral fazer um novo site, mas se meu potencial cliente já tem um novo site, eu vou tirar isso. Isso otimiza o tempo, é muito melhor do que ficar acrescentando coisas que faltam, né? Então, depois das prioridades estratégicas, a gente coloca algumas sugestões, né? Algumas sugestões, digamos, vão um pouquinho desenvolvendo as coisas das prioridades estratégicas. No nosso caso, por exemplo, se a minha prioridade, se eu estabeleci que tem prioridade de fazer um site, posso dar algumas indicações de a serem inseridas no site. Por exemplo, se B2B forma em cada página de serviço, inserir o certificado de segurança, aquele SSL, aquele HTTPS que aparece na frente do endereço do site, enfim, isso vai depender, obviamente, do seu segmento, mas é importante mostrar como a gente está realmente já fazendo uma consultoria, já passando uma inteligência para o nosso potencial cliente, né? A partir disso, a gente pode dizer, ok, a gente definiu o nosso diagnóstico, entendeu o objetivo, entendeu os desafios, entendeu como seus concorrentes estão se posicionando, entendeu a partir disso quais são as prioridades, algumas sugestões, ok. E agora a gente vamos definir qual que é a metodologia para implementar aquelas prioridades estratégicas, né? E aí a gente vai usar isso já é aqui que você vai começar a trabalhar, a apresentar o seu produto ou serviço. Então, fazendo dessa forma, você vai ver que o seu produto entra como resposta para a resolução dos problemas do seu cliente, né? E depois disso, a gente tem uma expectativa de resultados, né? A gente poderia, digamos, padronizar esse tipo de expectativas para depois ir atualizando e adaptando
para o cliente específico. Mas é bom deixar uma expectativa sem fazer overpromising, sem prometer mais do que a gente entrega, e até porque a expectativa é um dos pontos mais importantes para o projeto dar certo, né? Muitos projetos não dão certo não pela falta de resultados, mas pela falta de alinhamento nas expectativas no começo. Depois a gente vai para a proposta, e é aqui que a gente vai apresentar o nosso serviço ou o nosso produto, né? Só que eu, por enquanto, introduzi o produto só aqui na parte da metodologia. Obviamente essa tela pode ser acrescentada, pode ter várias telas, né, dependendo do seu produto e serviço, né, a gente está meio que categorizando por categorias, né, mas o importante é saber que o seu produto, o seu serviço, a sua metodologia entra aqui, só depois que a gente entendeu qual é o caminho estratégico a seguir para resolver aqueles gargalos para chegar aos objetivos estabelecidos, né? Então, uma vez que eu defini, ok, para você, para resolver esses problemas, eu tenho que implementar, tenho que, você tem que usar esse meu produto, aí entra a nossa proposta, que seria o serviço, ou realmente o produto, onde a gente coloca quais são os itens para a configuração, né, do projeto no geral, qual é, os itens para a operação, os itens referentes aos entregáveis, né? A partir disso, então, estamos vendo como é gradual. Primeiro definir os desafios, os produtos, como o produto resolve, as características do produto, aí que vem a parte de investimento, né? Tem o investimento, o valor total do produto, e depois um planejamento financeiro eu posso inserir, dizendo se vou fazer parcelado e tal. E, obviamente, só para terminar, uma série de ferramentas que a gente usa que vai nos colocar, vai mostrar como a gente, digamos, tem uma metodologia por trás, tem um processo por trás, não é só vamos colocar esse produto, esse serviço na sua frente. Isso sempre mais nos afasta do conceito de uma percepção de commodity, né? Então, a gente desenvolveu, não é só o seu produto, mas tem uma metodologia por trás para entregar o que a gente faz. Isso dito, a gente revisa o roteiro, então lembrando que o objetivo da nossa call, da nossa proposta, essa apresentação não é a venda, né? Tem que ser muito claro. A gente não vai empurrar a venda. O cliente, ou potencial cliente, ele vai ter que ser pronto para comprar. Os gatilhos mentais de escassez e tudo isso, eles funcionam como fala o Neil Ruckman, que é o autor do livro Spin Selling. Os gatilhos comerciais funcionam com o comprador amador. Então, quando a gente trabalha com venda consultiva e resolução de problemas, a gente tem na frente alguém que tem um problema para resolver. Ele não vai, é muito difícil, pode até funcionar, mas são nuances assim, mas não vai ser o principal driver de decisão, nunca vai ser a escassez, enfim, nem realmente nem o preço. O driver vai ser a prioridade. Então, a gente precisa estabelecer, mostrar, colocar talvez de alguma forma o dedinho na ferida na hora de identificar o problema. É lá que está o nosso o pulo do gato, na identificação do problema. Se aquele problema não for prioritário, a solução daquele problema não for prioritário, não adianta seguir na frente na apresentação do produto. A gente precisa primeiro trabalhar até chegar a esse problema ser prioritário. Então, o objetivo dessa proposta não vai ser necessariamente a venda, mas vai ser apresentar, mostrar o nosso, tudo que a gente faz, e, na verdade, o objetivo vai ser marcar outro papo para tirar as dúvidas sobre a proposta. A gente apresenta os valores, apresenta tudo, e provavelmente quanto mais complexo o seu sistema, quanto mais personalizado, quanto menos o seu produto, o seu serviço for uma commodity, mais ele vai gerar dúvidas depois na releitura. Então, o nosso follow-up vai ser na base de não cobrar quando é que vai comprar, mas quando é que a gente pode marcar um papo para tirar outras dúvidas, né? E aí, vamos ver, a gente vai ter que perguntar o roteiro, perguntar no começo, tem algo para acrescentar, né, quando a gente apresenta, porque provavelmente ele passou já algumas informações pelo formulário ou pelo papo anterior de qualificação, então é sempre bom colocar essa pergunta. Tem algo para acrescentar? Por duas razões. Primeiro, para quebrar o gelo, né? Para ver se também realmente tem alguma informação para acrescentar que talvez ficou batida na colo, no papo anterior.
e também para deixar o cliente falar, para tentar fazer com não se posicionar como alguém que só quer falar e não quer ouvir. Então é muito importante fazer essa pergunta. Aí a gente apresenta a nossa proposta, a nossa apresentação que a gente chama de demo, de demonstração, porque com o conceito de venda consultiva a gente quer mostrar como a gente resolve o problema, focando em objetivo, desafio, diferencial, né, afirmação do herói que a gente falou. Aí podemos conversar quando pensa começar, então, que é diferente de vamos fechar. Quando pensa começar, realmente sempre um conceito sempre atrelado quando você está querendo resolver esse problema e às vezes a pessoa com que a gente fala não é o tomador de decisão. Então, se ele não for o tomador de decisão, a gente precisa entender como é que funciona esse processo internamente. A ele, o diretor, seria interessante entender isso antes dessa call, porque se ou dessa apresentação, porque se a gente não está apresentando para o tomador de decisão, é, não adianta passar muita informação técnico-estratégica, porque vai se perder. Obviamente, se nós somos especialistas no nosso produto, a gente não, ou serviço, a gente não pode esperar que que o nosso interlocutor possa ter esse mesmo nível de expertise para passar tudo para frente sem filtrar. Então, digamos, podemos dizer assim, quanto mais perto o nosso interlocutor ao poder de tomar decisão, mais informações a gente vai passar. Quanto mais longe, quanto mais afastado do tomador do poder de tomar decisão, menos informações a gente passa, né? Aí nesse caso, aí o objetivo seria marcar uma call de follow-up, provavelmente, possivelmente com o tomador de decisão. Aí, obviamente, a gente já pode propor uma data, seria interessante, né? Sempre terminar com perguntas, sempre para gerar interação e sempre fazer propostas para não ficar, bom, qual que é o próximo passo? Então, tem que ficar claro, o próximo passo tem que ser um próximo papo sobre as dúvidas. E no final a gente faz o resumo da conversa, né? Parafraseando o que a gente já falou, o que ele falou, isso nos ajuda primeiramente a manter esse rapport, sempre pautado em perguntas. A gente sugere sempre perguntar depois de cada conceito passado se faz sentido, se deu para entender. Isso ajuda sempre a manter a atenção, criar um rapport e manter também o direcionamento, porque obviamente se algo não ficou claro, se o nosso potencial cliente ou o interlocutor não concordar ou não entender o que a gente está falando, não adianta seguir na frente, precisa resolver esse gargalo de comunicação. Então é isso. Dessa forma a gente entende que a nossa venda consultiva, a nossa apresentação comercial vai ser bem mais assertiva.